Caríssimos alunos, espero que todos estejam bem. O objetivo deste vídeo aula é traçar uma breve síntese sobre o tema dos princípios constitucionais tributários, que servem de limitação ao poder de tributar. Essa temática é objeto do nosso trabalho que vocês vão me enviar, né? Estão me encaminhando, é o nosso segundo trabalho avaliativo, e também será discutida na nossa primeira avaliação oficial. Por isso, achei importante, nesta oportunidade, fazer essa pequena revisão, uma breve revisão desse conteúdo, que é muito importante. Então, os princípios constitucionais tributários são normas legais existentes na Constituição Federal que vão restringir, vão delimitar o âmbito de ação dos entes federados que possuem a competência tributária, que são a União, relativamente aos impostos federais, os estados, relativamente aos impostos estaduais, os municípios, com relação aos impostos municipais, e o Distrito Federal, com relação à sua competência distrital, né? Que o Distrito Federal ele tem uma posição sui generis porque ele agrega, ele consegue, tem a competência chamada concorrente. Então, ele pode instituir os impostos estaduais, né, e também os impostos de competências municipais, né? Então, dito isso, vamos comentar os oito principais princípios que servem de parâmetros, né, para essa temática da limitação constitucional ao poder de tributar. Então, como dito antes, os princípios são normas com uma carga valorativa, né, axiológica. Elas guardam os valores do nosso sistema jurídico. Mas, friso, são normas jurídicas, têm força obrigatória, têm força cogente, mas fundamentam as demais normas. Elas servem de orientação para toda norma infraconstitucional. Tá? Então, é só repetindo que a Constituição impõe as limitações ao poder de tributar, o que impede os entes federados a ultrapassar os limites fixados pelos princípios constitucionais tributários. Então, é uma limitação, porque, lembre-se, o direito tributário ele vai estudar essa relação jurídica entre o poder tributante, que é o Estado, né, e os contribuintes. Então, claro, evidentemente, que pelo Estado deter a soberania, ele está numa posição jurídica mais de vantagem sobre o contribuinte, sobre o cidadão. Então, por isso que a Constituição vai dizer quais os direitos do cidadão frente a esse poder estatal, né, maior, né, soberano. E com relação à matéria tributária, isso não é diferente. Ela vai determinar até onde o Estado pode agir, ok? Então, vamos estudar 8 aqui nessa oportunidade. O princípio da legalidade, o princípio da igualdade ou isonomia, o princípio da capacidade contributiva, o princípio da vedação ou confisco, o princípio da liberdade de tráfego, o princípio da irretroatividade, o princípio da anterioridade, o princípio da anterioridade nonagesimal. Os 3 últimos conformam o princípio da não surpresa, né? Que eu vou explicar mais adiante. O princípio da legalidade tributária. Então, ele está estampado, ele vem consagrado no inciso 1º do artigo 150, né? Que proíbe que se exija ou se aumente tributo sem uma lei que estabeleça. Então, preciso que a edição de uma lei
no sentido formal, tá? Uma lei expedida por ato do Poder Legislativo, para que se possa instituir, cobrar, né, e aumentar tributos. Essa é a regra geral. Qualquer tributo, tá, gente? Seja imposto, seja taxa, seja contribuição de melhoria, seja contribuições especiais, seja empréstimos compulsórios. Tem que ter uma lei anterior que defina fato gerador, que é a hipótese de incidência, e para que nasça a obrigação tributária, ok? Então, quais são os limites impostos pelo princípio da legalidade? O que advém dessa positivação, dessa consagração, dessa expressão do princípio da legalidade? Primeira, reserva de lei, que significa que o tributo só pode ser criado mediante lei oriunda do Poder Legislativo. Então, é lei editada pelo Poder Legislativo, pelo Parlamento, seja o Parlamento Federal, seja o Parlamento Estadual, seja o Parlamento Municipal. Disciplina da lei. Outro limite. É a lei que deve determinar os elementos fundamentais do tributo para restringir a discricionariedade da Fazenda. Então, a lei tem que dizer qual a hipótese de incidência, ou seja, qual é o fato gerador, qual a situação que ocorra no mundo fático, no mundo da vida, que vai gerar obrigação tributária, né? Dizer quem são os sujeitos passivos, os contribuintes desse tributo, certo? A questão da base de cálculo, das alíquotas, o quanto desse tributo, quem deve pagar, onde deve pagar, como deve pagar, quanto deve pagar, ok? É a lei que estabelece. E a garantia dos direitos dos contribuintes, porque a tributação não pode violar os direitos assegurados constitucionalmente. Então, a lei ela tem que respeitar, né? Tem que respeitar também a lei tributária, tem que respeitar os direitos assegurados aos contribuintes ditados na Constituição Federal, ok? Eu acho que dá para entender esses limites, né, impostos pelo princípio da legalidade. Essa é a regra geral, tá? Agora, há exceções a essa reserva de lei. Eu já tive a oportunidade de falar com vocês sobre isso. Tem situações, tá, que se referem a obrigações tributárias, mas que podem ser tratadas por normas infralegais, ou seja, não precisa de lei no sentido formal, tá? Pode ser tratada em decretos do Poder Executivo, em portarias, instruções normativas ministeriais das pastas respectivas, que são as obrigações acessórias, né? Aquilo que não diz respeito ao pagamento, que é a obrigação principal do tributo, mas, por exemplo, o preenchimento de declarações, o preenchimento de formulários, esse envio de informações. Então, são obrigações acessórias à obrigação principal, que é o pagamento do tributo. Prazos para pagamento ou recolher o tributo. Então, o próprio Poder Executivo, por exemplo, pode mudar. Em vez do dia 5, instituir o pagamento para o dia 20, para o dia 10. Isso é permitido sem precisar de lei para fazer essa alteração. E a correção monetária da base de cálculo, porque não está tendo aumento, né? No caso, é só correção, atualização do valor da base de cálculo. Então, não precisa vir através de lei do Executivo. Pode ser uma norma que nós chamamos de infralegal, abaixo da lei, ok? E outra questão que vai ser relativizada, o princípio da legalidade, ou seja, ele não vai ser empregado em alguns casos, em alguns tributos. Mas isso aí também é matéria de nível constitucional, tá? E por que nós estamos tratando de impostos, quando se trata de impostos que têm a função extrafiscal, que além de arrecadar, né, eles pretendem impor, né, estimular uma conduta do mercado, das pessoas, para estabelecer
um padrão econômico, né? Influenciar na economia. Então, o parágrafo 1º do artigo 153 vai dizer: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1º, 2º, 4º e 5º, que corresponde ao imposto sobre a importação, sobre o imposto sobre a exportação, o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações financeiras, justamente para regular a economia em determinado momento. Então, aí o próprio executivo, tá? No caso, o presidente da República, né? Ele pode alterar a alíquota desses impostos. Todos esses impostos são da competência da União, ok? Outro princípio importante é o princípio da igualdade ou da isonomia. Está assegurado, está proclamado no artigo 150, inciso 2º da Constituição. Então, esse princípio, ele proíbe que esses entes federados tratem desigualmente os contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibindo qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Ou seja, aqueles que estão numa situação equivalente, né, no mesmo padrão, não podem ser tratados desigualmente, tá? Então, não podem. Então, não pode ter um tratamento diferenciado se todos estão numa mesma situação. Agora, claro, evidentemente, se as situações são distintas, pode haver, né, tratamento desigual, deve haver, porque esse é um dos vetores do princípio da isonomia, tratar desigualmente os desiguais, na medida dessas desigualdades, né? É uma posição aristotélica até. Então, no exame desse princípio, nós devemos comparar dois indivíduos ou situações para que se defina se houve igualdade ou desigualdade no tratamento. Então, é isso. Então, por exemplo, na questão das empresas, se uma empresa explora um determinado ramo, né, um determinado setor da economia, tem posições econômicas e financeiras equivalentes, elas têm que ser tratadas diante da legislação tributária na imposição de tributos da mesma forma, tá? Vão pagar, principalmente em termos de valor, né, de forma igual, porque estão numa mesma posição. Outro princípio que é muito agregado ao princípio da isonomia, da igualdade, é o princípio da capacidade contributiva. Porque aqui dá conta que o contribuinte da obrigação tributária, aquele que vai pagar o tributo, né, deve contribuir com as despesas públicas na exata proporção de sua capacidade econômica. Então, tem que se verificar se o contribuinte detém condições para fazer o pagamento, para cumprir a sua obrigação tributária. Isso aqui estabelece o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. Aqui ela fala dos impostos, mas a gente alarga dá uma interpretação abrangente para incluir os demais tributos. Sempre que possível, os impostos terão capacidade pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e atividades econômicas do contribuinte. Então, para aferir, para verificar, para observar, né, para comprovar essa capacidade contributiva, o fisco detém essa autorização sobre as informações a respeito do patrimônio, dos rendimentos e atividades econômicas do contribuinte, tá? Então,
nós vamos tratar em outra oportunidade sobre o sigilo, né? Sobre o sigilo de proteção de algumas informações da vida patrimonial das pessoas, tanto físicas quanto jurídicas. Quem pode fazer quebrar que situações pode haver quebra desse sigilo? O que é essa quebra? Às vezes só uma transferência das informações de uma instituição para outra, né? Por exemplo, de uma instituição financeira para repartição fazendária, né? Aí não é quebra, é só transferência de informações para a pessoa, para o poder público, né? Que detém essas informações do contribuinte, ok? Mas ela está autorizada a fazer essa investigação e com o intuito de verificar da efetividade ao princípio da capacidade contributiva, ok? Enfim, o princípio da vedação ao confisco, ou o princípio do não confisco. E a primeira pergunta que se faz, o que é confisco, tá? O que é esse confisco ditado aqui na Constituição, no inciso 4º do artigo 150? Que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, utilizar o tributo com efeito de confisco. O que é confiscar? Né? É tomar para si, tá? O Estado pode vir e arrecadar o patrimônio do particular, dos seus cidadãos, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, para efeito de contribuir com os cofres públicos, arrecadar sem limites, né? Aí vem esse princípio de dizer, não, esse é proibido confiscar, né? Proibido. Então, mas o confisco é uma expressão normativa, uma expressão da lei do direito de difícil definição, que é impreciso e é genérico. Aquilo que pode ser considerado confiscatório para alguns, para outros pode ser uma forma legal de exigência tributária. Eu sempre falo para vocês da alíquota do IPI, que é de 300%. Isso é confisco? 300%? Como é um produto supérfluo, né? Inclusive que causa mal à saúde, nós não podemos, eu acho que não deveremos considerar isso um confisco, certo? No entanto, a gente tem que estabelecer uns parâmetros, né, objetivos para densificar, né, a expressão, para dar sentido a essa expressão normativa. Por isso que eu defendo que, como inadmissível que o erário possa tomar do contribuinte os valores necessários à sua subsistência, manutenção e expansão de seu patrimônio e atividades. Ou seja, não pode o contribuinte ficar sem condições de se manter, tá? De expandir o seu patrimônio e atividade. O Estado não pode vir e pegar tudo dele, ou somente deixar o quanto para a sua sobrevivência, porque ele também tem condições de expandir, de ampliar seus horizontes, ampliar o seu patrimônio, ampliar suas atividades. E aí nós temos aí um delimitador para o princípio do não confisco. Eu vou parar por aqui, vou continuar em outro vídeo para não ficar muito carregado e eu poder passar com mais adequação para vocês.